Oi, oi, amigos! Como vocês estão? Espero que estejam bem. Tô aqui pegando um sol na minha sala e aproveitei para trazer um vídeo para vocês que algumas pessoas vêm me pedindo nas mensagens do TikTok, mas eu decidi trazer em formato de vídeo no YouTube porque eu preciso falar mais a respeito do TikTok. Ele me permite só gravar vídeos muito curtinhos, então eu preferi trazer esse conteúdo para cá, para o YouTube, porque eu acho que isso pode também ajudar mais pessoas. Acho que é um vídeo que precisa ser mais detalhado e mais bem explicado do que um vídeo do TikTok, já que os vídeos do TikTok são muito curtos e são muito superficiais, vamos dizer assim. E muitas pessoas vêm me pedindo para falar sobre quanto eu trouxe para começar a minha vida aqui em Portugal, financeiramente, né? Quanto eu trouxe de dinheiro para começar a minha vida aqui em Portugal e quanto eu recomendo as pessoas trazerem para começar uma vida aqui. Esse é um assunto muito difícil de falar a respeito, porque isso também depende de vários fatores, depende de quantas pessoas vão vir, depende de se você tem algum apoio aqui ou não, depende se você já vai vir com uma casa alugada ou não, enfim. Bom, eu vim para Portugal praticamente zerada, eu não tinha nada de dinheiro, mas eu só vinha para cá dessa forma, primeiro porque eu tava vindo com meu pai. Apesar do meu pai também não ter vindo com muito dinheiro, eu tava vindo com ele. A minha ideia nunca foi vir, eu vim só seguindo ele mesmo. Primeiro por esse motivo, segundo que eu tinha uma loja no Brasil e essa loja nunca fechou. A minha mãe e a minha irmã continuaram cuidando da minha loja. Então a gente dividia os lucros e, querendo ou não, eu tinha esse dinheiro todos os meses para me ajudar financeiramente aqui também. E o terceiro e principal motivo que fez com que isso desse certo para mim, mas que eu não recomendo, vou deixar bem claro, é que eu tinha família aqui, então eu não precisei alugar casa no início, eu não precisei pagar conta no início, então isso também fez com que desse certo a minha vinda aqui sem praticamente nada de dinheiro. Se eu não me engano, na época eu vim com 300 euros, gente, que foi um dinheiro suficiente assim para viver um mês, comprar as coisas que eu queria e tudo. Mas como também todos os meses eu tinha um pouquinho de dinheiro entrando na minha conta por causa da minha loja no Brasil, e como eu tava na casa dos meus familiares, pra mim foi muito mais fácil e foi possível que isso acontecesse. Não recomendo que façam isso, pelo amor de Deus, não recomendo. Venham preparados, se organizem financeiramente, não façam o que eu fiz, ok? Façam o que eu falo, mas não façam o que eu fiz. Mas eu acho que assim, uma pessoa solteira hoje, ela tem que vir, eu acho que com pelo menos 6 meses do salário mínimo daqui. Eu acho que esse seria o ideal e o mínimo para a pessoa vir. Eu não tô dizendo que eu sou a pessoa certa e que esse valor seria um valor certo para você vir, mas eu tô dizendo a minha opinião. O salário mínimo hoje aqui, se eu não me engano, é 870 euros. Isso em 2025. Se a gente multiplicar isso por 6, dá mais ou menos uns 5 mil euros. Eu acho que esse seria o valor ideal para as pessoas começarem a vida aqui, uma pessoa solteira, ok? E por que eu digo isso? Eu acho que, primeiramente, a gente nunca sabe quanto tempo a gente vai demorar a encontrar emprego. Geralmente, as pessoas gastam em média de 2 a 3 meses para conseguir um trabalho. Então, você tem que ter um dinheiro para pelo menos sobreviver durante esses 2 a 3 meses aqui. O segundo ponto é que, para você conseguir arrendar uma casa aqui, para você conseguir alugar uma casa ou um apartamento aqui, geralmente os senhorios, eles te pedem 2 rendas e um calção, ou então 3 rendas e um calção. Então, assim, as rendas aqui, elas são muito caras, né? Eu não sei se você vai vir para morar num quarto. Se for esse o caso, geralmente eles não pedem, eles pedem talvez uma renda adiantada ou um calção, mas não pedem muito mais do que isso. Para uma pessoa solteira, um quarto aqui em Lisboa tá mais ou menos 400 euros. Ou seja, você precisa ter pelo menos uns 800 euros em mão para pagar logo para entrar. Agora, se você for alugar um apartamento, os apartamentos aqui em Lisboa estão na faixa, por exemplo, um T1 tá na faixa de 700 euros, um T2 uns 800, 900 euros, depende muito da região onde você vai viver. Quanto mais afastado de Lisboa, mais barato fica, quanto mais perto do centro de Lisboa, mais caro é. Aqui tá tendo uma crise imobiliária muito grande, então quem dá mais dinheiro entra mais fácil. Então, se você for alugar um apartamento de 800 euros, o senhorio ele pode te pedir 2 rendas antecipadas e um calção, que foi o meu caso. O meu apartamento aqui, eu pago 700 euros, eu não tô no centro de Lisboa, eu tô mais afastada de Lisboa, eu pago 700 euros e eu tive que dar 2 rendas e um calção. Ou seja, para entrar nesse apartamento eu tive que pagar o senhorio diretamente 2.100 euros. Acho que o ideal para uma pessoa começar a vida aqui, uma pessoa solteira, seria uns 5 mil euros. Se você vem em casal, acaba por ficar um pouco mais fácil, porque vocês acabam por dividir as contas, né?
mas eu acrescentaria mais pelo menos uns 2 ou 3 mil euros aí nessa conta, ou seja, para um casal talvez uns 8 mil euros. O custo de vida aqui tá muito caro, a gente não sabe, vocês não sabem se vão demorar a encontrar emprego ou não, vocês não sabem aonde vão morar. Se vierem com uma casa alugada, fica muito mais fácil para fazer esse cálculo, obviamente. Se for deixar para alugar a casa aqui, já é um pouco mais complicado, então é melhor vir com uma margem de segurança maior. Agora, se já envolver criança, aí já é um caso mais complicado, porque até o casal, ele consegue morar num quarto, que foi o que me aconteceu. No início, quando eu me mudei com meu namorado para Lisboa, a gente morava num quarto. Na época, a gente pagava, 2 anos atrás, a gente pagava 500 euros num quarto de casal. Hoje em dia, um quarto de casal deve estar na faixa dos 600 euros ali em Lisboa. Agora, se você já vem com criança, já é mais complicado, porque os quartos, eles não aceitam que você fique geralmente com criança. E sem contar que você também não vai querer colocar seus filhos dentro de um quarto, gente. Viver dentro de quarto é uma das piores experiências possíveis. Um casal até consegue começar a vida assim. Agora, quando envolve criança, já é muito mais delicado. Acho que quando você vem com criança, já dá pra estimar um valor muito maior do que esse que eu falei. Porque com a criança a gente tem que ter muito mais cuidado, né? A criança ela pode ficar doente, a criança ela geralmente pede as coisas e é muito difícil negar coisa pra criança. A criança tem que ter um cuidado muito mais especial, né? Mas lembrando que tudo isso que eu disse depende de caso a caso. Eu tô generalizando todos os casos, mas é muito difícil, existem muitos casos específicos, existem muitas coisas que a gente tem que levar em consideração. Então eu tô falando de um modo geral. Eu acho que a pessoa, para viver aqui, ela tem que tentar calcular, pelo menos vir com uma margem de segurança muito boa, porque a gente não sabe o que vai acontecer, não sabe imprevisto, principalmente se você não conhece ninguém, não tem para onde correr depois, se acontece qualquer coisa, se você é despejado, se o senhorio pede a sua casa, você tem que ter uma segurança, uma reserva de emergência. Então, na minha opinião, esses seriam os valores que as pessoas que estão se planejando vir para cá deveriam ter. Lembrando que essa é a minha opinião, gente, eu tô dando a minha opinião, mas cada caso é um caso, não tem como falar exatamente quanto você vai precisar para viver aqui, ou a gente nunca sabe o que vai acontecer. É muito melhor, obviamente, você vir com dinheiro a mais do que com dinheiro a menos. Então essa é a minha opinião, esse é o meu ponto de vista, é o que eu acho sobre esse assunto. Eu acho que uma pessoa solteira ela tem que calcular mais ou menos 6 meses do ordenado mínimo aqui. Se vai vir em casal, acrescenta mais uns 3 ou 4 mil euros. Se vai vir com criança, mais também uns 3 ou 4 mil euros e assim por diante. E aí você analisa, se você for chegar aqui e já tiver alguém para te acolher, vai ficar muito mais fácil, talvez dá para reduzir um pouquinho nessa quantidade de dinheiro. Se você já tiver uma casa para morar, já dá para fazer esse cálculo melhor, porque você já sabe quanto você vai pagar de renda. Apesar de que eu aconselho, mesmo você já vir com uma casa, vir com uma reserva de segurança muito grande, venham preparados para qualquer situação, venham com a reserva de emergência montada, porque qualquer coisa que acontecer, tem de onde tirar dinheiro e tem para onde correr. É isso, espero que eu tenha ajudado alguém por aí. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!